Você sabia que a proclamação da República tem a ver com um genro zoado, uma viúva gostosa? Talvez tenha sido a primeira vez que a bancada do boi, da bala e da Bíblia derrubaram o governo e que tem muito a ver com fake news? Não? Porra, então bora lá! E aí, seres, beleza? Eu sou o Betão de Souza, você está no canal do Betão e veja só que coisa tecnológica maravilhosa que consiste numa TV ligada no notebook e um PowerPoint, mas beleza, vai ajudar muito a fazer esta aula que é sobre proclamação da República. Pois é, essa sugestão do meu amigo Eduardo Neto, valeu cara pelo tema, mas antes não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal caso você ainda não seja inscrito, por favor, e caso você tenha algum tema aí que você queira que eu fale, por favor, comente aí, beleza? Então vamos lá. A proclamação da República aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. Quem fez a proclamação foi o Marechal Deodoro da Fonseca e a proclamação aconteceu lá no Rio de Janeiro e o resultado dela foi a extinção do Império do Brasil, o banimento da família imperial, também iniciou-se o governo provisório. Bom, é isso, valeu galera! Obviamente que não é só isso, né? Eu não vou falar especificamente do dia 15 de novembro. Eu quero falar sobre, primeiro, o que é proclamação. A definição de Proclamação é declarar publicamente em voz alta e com solenidade, anunciar. Então, quando a gente fala proclamação da República, a gente está querendo dizer anúncio solene da República? Não faz muito sentido, né? Por isso que muitos historiadores, inclusive eu, chamamos de golpe republicano. Mas por que a gente chama de golpe, então? Aqui uma definição de golpe. Existem várias definições, né? Eu peguei essa aqui só para exemplificar. Não tem necessariamente de haver uma força de rebelião contra o governo. Acontece, por vezes, serem os próprios membros ou líderes do governo os que agem contra o sistema. Basicamente quer dizer que membros do próprio governo podem dar o golpe para substituir aquele líder de governo. Isso se encaixa perfeitamente no que aconteceu lá no dia 15 de novembro. Porque o Marechal Deodoro, o Floriano Peixoto, o Benjamin Constant, o Rui Barbosa, eles já eram membros da elite. Então, o certo de falar sobre o dia 15 de novembro de 1889 é chamar de golpe. É golpe, cara. Mas por que os caras não usam a palavra golpe? Porque a palavra golpe ela tem uma conotação muito negativa. Então, todos os movimentos que a gente teve no Brasil que foram golpes, há uma tentativa de retirar este nome. Então, o golpe republicano ficou conhecido como Proclamação da República, o golpe de 30 do Vargas é conhecido como Revolução de 30, o golpe de 64, alguns militares querem chamar de Revolução ou Contra-Revolução, o golpe de 2016, os caras chamam de impeachment. Opa, disso eu não vou falar não, vamos seguir aqui. Então, a gente tem que falar um pouco sobre política no Império para entender como que chegamos até o dia 15 de novembro de 1889. Os principais grupos políticos que existiam na época eram os militares, a igreja e os latifundiários, que era a bancada da bala, a bancada da Bíblia e a bancada do boi. Bom, esses caras apoiavam o Império, mas a partir da década de 1870, eles vão retirando o apoio e deixando de apoiar o Império. Isso que vai fazer com que haja o golpe de 1879. Mas como que o imperador Dom Pedro II perdeu o apoio dessa galera? Aí vem a parte das questões, que é a questão militar, a questão religiosa, a questão abolicionista, a questão sucessória. São essas quatro questões que vão fazer com que o império caia. Vamos falar, então, como que o Dom Pedro II perdeu o apoio dos militares. O principal evento histórico para a gente compreender isso é a Guerra do Paraguai, que aconteceu entre 1864 a 1870. A Guerra do Paraguai gera 5 motivos que vão contribuir para a queda do Império. O primeiro deles é que a Guerra do Paraguai precisou de muita grana e o Brasil não tinha grana, pegava emprestado com a Inglaterra. Isso gerou uma dívida externa que posteriormente criou uma crise econômica e crise econômica cria crise política, cara. Sempre assim, quando tem crise econômica, tem crise política. Outra coisa foi que os militares se sentiram desvalorizados, né, após a Guerra do Paraguai, porque não tiveram grandes aumentos de soldo, não tinham grande prestígio com o Dom Pedro II e também quando eles passaram a reclamar disso em artigos de jornais, eles eram censurados, passaram a não poder escrever em jornais graças à censura imperial. Também tem a questão dos negros escravizados. Muitos participaram da Guerra do Paraguai com a promessa de alforria, alguns receberam, outros não. Também quando eles voltavam para o Brasil, eles percebiam que a família ainda estava escravizada, isso gerava uma revolta. E por ter membros negros, né, durante a Guerra do Paraguai, o exército não se sente mais confortável em apoiar a escravidão. E aí eles deixam de apoiar a escravidão e, consequentemente, de apoiar o Império, porque o Império era um império escravocrata. Outra questão é que os militares tiveram contato com as ideias republicanas de argentinos e uruguaios, que já eram países republicanos nessa época. Tanto que o Manifesto Republicano é de 1870, ano final da guerra, porque ele foi muito influenciado por esses militares.
O quinto motivo é o Deodoro, cara. Ele foi considerado um herói de guerra, ele teve uma participação muito importante na Guerra do Paraguai e ao longo de 1870 até 1889 ele vai ganhando cada vez mais prestígio e sendo cada vez mais importante dentro do exército, o que vai ser importante para que ele seja o líder do movimento republicano. Beleza? Bom, vamos para a segunda questão, a questão religiosa. Tem aqui o Papa Pio IX. Maçonaria, tô fora. Pego os meus dízimos e vou embora. Na década de 1870 ocorreu uma questão com os maçons, né? O Papa Pio IX escreveu uma bula papal expulsando os maçons da igreja. Eu não vou explicar, né, o contexto disso, mas aqui no Brasil uma bula papal para entrar em vigor precisava da autorização do imperador, porque Estado e igreja é uma coisa bastante juntinha nessa época, né? Não que hoje não seja, mas enfim. Essa aprovação do imperador era chamada de Beneplácito Régio. Acontece que Dom Pedro II tinha muitos amigos maçons, o governo Dom Pedro II tinha muitos maçons e ele obviamente não ia expulsar os maçons da igreja. Então ele fala, Papa, eu vou passar essa aí, beleza? Mas não ficou beleza não. Porque alguns bispos desobedeceram Pedro, expulsaram maçons de suas igrejas, depois esses bispos foram presos, aí depois foram soltos. Essa treta toda gerou um estremecimento na relação entre imperador e igreja. E aí nós temos a questão abolicionistas, cara, aqui dos latifundiários. Escravidão ruim? Pensa na economia que faço não pagando salários. Pois é, os filhos da puta escravocratas, eles apoiavam o império, porque como eu já disse, era um império escravocrata. A partir do momento que há a Lei Áurea, então esses caras deixam de apoiar o imperador. E aqui tem, né, uma citação do Barão de Cotegipe, né, esse desgraçado, que foi o único senador que votou contra a Lei Áurea. Ele se dirige para a princesa Isabel e fala, Vossa Alteza redimiu uma raça, mas perdeu seu trono. Pois é, grandíssimo filho da puta. Esses caras então deixam de apoiar o império. Então até aqui, o imperador perdeu o apoio dos militares, perdeu o apoio da religião e perdeu o apoio dos latifundiários. Então por que já não derrubaram o império então? Bom, acontece o seguinte, aqui no Brasil as pessoas não gostavam do império, mas curtiam o imperador. É bem normal isso no Brasil, né, de se associar ao governo do presidente, né? Tipo, o governo é uma bosta, mas nós apoiamos o presidente. Mas isso rolava no Brasil, então havia entendimento de que iria se esperar a morte de Dom Pedro, até porque havia a quarta questão, que é a questão sucessória. Dom Pedro II tinha tido apenas filhas, né? E a próxima na linha de sucessão era a princesa Isabel. Então, além do claro machismo de termos uma rainha, ainda havia o genro zoado, o Conde de, que era odiado por uns e odiado por outros também. Ele era francês, ele falava com um sotaque carregado, dizem que ele não escutava muito bem, ele não curtia o Brasil e havia o medo de que caso Isabel se tornasse rainha, era esse cara que ia tomar conta da política. Então, meu Deus, teremos um rei francês. É como se o Brasil não tivesse tido um rei português, depois um imperador português, depois uma família portuguesa como a família real. Mas enfim, vamos seguir, certo? Mas o que faz então com que, ao invés de esperar o Dom Pedro falecer, os caras resolvem dar o golpe antes? Bom, aí a gente vai falar sobre fake news, tá ok? Primeiro, a gente tem que entender que naquele momento, né, não tinha muitas formas de você verificar uma informação, né? Não tinha internet, você não podia dar um Google na parada. Aí, esse cara aqui, o Benjamin Constant, junto do Quintino Boituva, o Benjamin Constant era um militar, o Quintino Boituva era um jornalista, espalham a fake news de que o Visconde de Ouro Preto, que era o primeiro-ministro na época, teria decretado a prisão tanto dele, Benjamin Constant, quanto Deodoro da Fonseca. Isso faz com que o Deodoro, que era um cara muito frente no exército, derrube o gabinete imperial. Então ele vai lá, derruba o ministro e todos os ministros e volta para casa. E isso não é o suficiente para esses caras, né? Eles queriam que derrubasse a monarquia, então vem a segunda fake news. Com a queda de Visconde de Ouro Preto, o Dom Pedro II iria anunciar o Gaspar Silvério Martins como primeiro-ministro, o que deixa o Deodoro putíssimo. Por quê? Porque Deodoro e Silvério Martins tinham disputado o coração e o resto do corpo da Baronesa do Triunfo, que era, com certeza, gatíssima. E o Silvério tinha ganho a mina, cara. Ele tinha ficado com a mina, o que deixou o Deodoro bastante chateado com isso. E desde então eles se tornaram inimigos mortais. E aí, graças a esse boato, que a gente sabe que é boato, todos esses dois boatos eram boatos mesmo, né? Não eram verdadeiros, faz com que o Deodoro derrube o governo. Benjamin Presta 12, eu vou derrubar este governo. Então, no dia 15 de novembro de 1889, à frente de um contingente de talvez uma centena de soldados, o Deodoro da Fonseca derruba o Império e a gente tem início a República, que nesse momento é provisória, assim como provisória foi essa bandeira bosta que fizeram. Essa bandeira durou 5 dias só, ela é horrível demais, não devia ter durado nem meio dia, mas enfim, inicia-se a República Provisória.
ao decreto número 1 da República, e o artigo 7 do decreto dizia que o povo se manifestaria através de um plebiscito para escolher, né, a forma de governo, se iria realmente ser república ou se iria retornar para a monarquia. Esse referendo ele demora um pouquinho para ser feito, só 104 anos, né? A República Provisória do Brasil durou 104 anos, provisório 104 anos. Meu irmão, isso é Brasil demais. Foi só no referendo de 1993 que a gente pôde escolher o presidencialismo, né? A República Presidencialista, como forma de governo, né? Maravilhoso, não é isso? Esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, espero que tenham curtido. Se curtiram, clica aí na mãozinha para cima. Se não curtiram, clica na mãozinha para baixo. Não se esqueça de fazer aí um comentário, né? Caso você tenha alguma sugestão. E é isso, abraço. Hoje eu gravei com plateia, né? Os dois ficaram o tempo todo. Agora ela saiu só porque eu fiz isso.